Prazer estar falando aqui com vocês. Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta especialista na superação da depressão, da ansiedade e ajudo mulheres a superarem a depressão e a ansiedade de um jeito simples, rápido, eficaz e sem precisar fazer uso de medicamentos. Se você gosta de conteúdos como esse, aproveita para seguir o canal onde você está assistindo. Se você estiver aqui no YouTube, aproveita e já subscreve também. É um prazer saber de onde você está assistindo, já vai escrevendo de onde você está assistindo. Aqui, ó, os 3 maiores mitos sobre a depressão e a ansiedade. Quando a opinião errada pode afetar o nosso resultado. E isso, eu venho falar isso para vocês com muito carinho, porque, de fato, infelizmente, a desinformação sobre a nossa saúde mental é algo que surpreende, e surpreende todos os dias. E surpreende pela negativa também. Apesar da saúde mental estar muito em voga, e hoje em dia estarem falando muito sobre isso, o tempo que faz que eu já trabalho e tento trazer esse conteúdo para vocês, mas ainda assim, a frase das pessoas pode fazer com que prejudique toda uma melhora de um quadro. Sabe quando você está lutando para ter uma melhora no seu quadro clínico e de repente vem aquela pessoa e diz assim, depressão é para a vida toda, você vai ficar com isso, você vai morrer com isso. Minha tia morreu com isso. Sabe aquelas frases que você escuta que te deita abaixo? Ou quando você está melhorando um bocadinho, aí vem alguém e diz, ela está na cama a semana toda, nunca sai. E daí você fica pior do que você estava? Ou quando você encontra ou é confrontada com algo que te dói novamente? Esses são os casos que fazem com que a nossa depressão possa andar para trás. Então, é importante a gente trazer aqui hoje para vocês esses maiores casos para que vocês consigam ter uma melhor resposta e consigam saber o que vocês podem fazer para melhorar também em todos os níveis, né? Os níveis, a superação da depressão. Aqui eu vou mostrar para vocês um slidezinho para vocês entenderem um pouquinho do que eu vou estar falando aqui. Pronto. Como surgem os paradigmas? Os paradigmas é o ponto que eu quero dizer o porquê que os mitos se tornam credíveis. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque os mitos, eles se espalham mesmo quando eles não têm um fundo verídico. Por isso que eles se chamam mitos, né? São mentiras que são recontadas vezes e vezes sem conta. Os médicos têm dificuldade de obter um resultado positivo com o seu paciente porque ele está cheio de paradigma. Ele está rodeado de paradigmas. Então, vamos lá entender o que são esses paradigmas. Os paradigmas surgem como, né? Então, um grupo de cientistas colocou 5 macacos em uma gaiola. E nessa gaiola, eles colocaram uma escada com um cacho de bananas logo em cima, uma penca de bananas no topo. E estavam uns 5 macacos ali. Bem, como vocês devem imaginar, não demorou muito tempo para um macaco querer subir essa escada. Só que o que aconteceu? Quando um macaco tentava subir, logo que os macacos tentavam subir, quando eles queriam pegar as bananas, era disparado uma chuva, jorrava uma chuva de água fria e os macacos começaram a sentir aquele incômodo toda vez que tentavam, ou seja, não na pessoa, no macaco que estava subindo a escada, mas nos macacos que estavam à volta, caía água fria nesses macacos, e aí eles começaram a sentir que mais valia eles não subirem mais para pegar, porque toda vez eles sentiam aquela água. Então, tinha esse dispositivo automático que fazia jorrar essa água fria. Logo em seguida, os macacos pararam um bocadinho, ficaram esperando, e outro macaco decidiu novamente tentar subir as escadas. Só que quando o outro macaco tentou subir as escadas para pegar a banana, todos os outros macacos pensaram, a gente vai tomar água fria de novo, choques elétricos, então vamos derrubar esse macaco da escada. E eles começaram a derrubar o macaco e espancaram o macaco. Por que eles espancaram o macaco? Porque eles sabiam que aquilo era mal. Eles sabiam que há pouco tempo atrás, o dispositivo de água e choque tinha sido disparado porque um macaco subiu para pegar as bananas. Então, agora, quando o macaco começou a subir, eles não queriam levar aquele choque e começaram a espancar esse macaco, começaram a bater nesse macaco. E esses macacos todos ficaram embaixo e depois disso nenhum outro macaco quis mais subir a escada. Ficaram um imenso tempo, um dia inteiro ali à volta da escada, com a penca de banana ali, eles cheios de fome, mas ninguém subia a escada. O que acontece é que depois de um tempo, os cientistas falaram, bem, vamos colocar um macaco novo aqui. E decidiram colocar um novo macaco. Então, um terceiro macaco foi trocado. E o mesmo, ou seja, assim que esse macaco, pus um slide mais à frente, assim que o macaco novo entrou, o macaco não sabia de nada. Então, o que o macaco fez? O macaco subiu.
foi subir as escadas e assim que ele tentou subir, imediatamente todos os outros macacos derrubaram e espancaram esse macaco. E assim começou a acontecer sucessivamente. Um terceiro macaco foi introduzido, um quarto macaco, e o tempo todo eles espancavam. De repente, já não tinha nenhum macaco que estava dentro desse clã, dessa gaiola, que tinha levado com água fria nem choque. Mas eles continuavam a replicar aquilo, como se eles tivessem sentido. Isso é o poder do paradigma. O poder do paradigma é quando a gente começa a ter uma série de ações e falar e replicar coisas porque a gente viu tudo o que acontecia. Ou seja, o que sobrou foi um grande número de macacos que, embora nunca haviam sido punidos com um jato de água fria ou choques, continuavam a espancar todos os macacos que tentassem subir a escada. Isso faz com que a gente entenda o porquê que os mitos eles vão ganhando tanta força. Porque quanto mais a gente vai falando um mito para o outro, mais as pessoas vão acreditando que aquilo é verdade. Mas talvez ninguém viveu isso. Até no TikTok tem uma coisa muito engraçada, que as pessoas... tem uma pessoa que vem e cozinha e diz, mas por que você faz a comida assim? Eu não sei, a minha avó fazia, a minha mãe fazia assim. Aí pergunta, por que a sua mãe coloca uma colher de pau atravessada na hora de fazer arroz? Eu não sei, a minha mãe fazia assim. E ela vai passando por várias gerações. Isso acontece. Ou seja, a gente vai replicando histórias, deixa eu só fechar aqui, a gente vai replicando histórias como se essas histórias fossem mesmo reais. E isso acontece muito com a depressão. Acontece com a depressão por quê? Porque você começa a ouvir casos, você começa a pesquisar situações, você começa a acreditar que no seu caso também vai ser assim. Mas eu quero lembrar que a depressão é uma das doenças que é mais individual que você possa imaginar. É muito mais individual do que você tem a ideia. E por que ela é individual? Porque ela começa com o seu conflito pessoal. Ela não começa, por exemplo, enquanto eu sei que quebrar o braço, partir o braço, é preciso de eu bater e fraturar o osso, e automaticamente eu tenho o braço partido, quebrado, a depressão ela precisa de um conflito emocional. Só que esse conflito emocional, ele não tem uma graduação. Se para mim aquilo é uma besteira, mas para aquela pessoa não foi, ela tem chance de entrar em depressão por conta daquele conflito. Já se, por isso que muitas pessoas julgam, né? Muitas pessoas começam a falar sobre a depressão, mas você está assim por isso? É só por isso que você está assim? E aí você se sente ofendido, porque isso não é desse tamanho para você. Isso é desse tamanho para você. Aquilo que para aquela pessoa parece banal, para você foi algo muito difícil de lidar. E ainda acontece outra coisa. Ainda essa semana eu estava fazendo um atendimento e estava falando exatamente sobre isso. A pessoa estava dizendo, muitas pessoas olham para mim e dizem assim, mas você não tem motivo para estar nessa situação, você não tem motivo para estar mal, você não tem motivo para ficar reclamando da vida, para estar aí depressiva, jogada na cama, sem conseguir fazer nada. Você tem filhos lindos, você tem uma casa maravilhosa, você tem uma profissão de sonhos, tá tudo bem, por que você está assim? Mas como eu costumo dizer, não se trata da última gota, daquilo que você está vendo agora. Aquilo que você está vendo agora não tem nada a ver com o que fez a pessoa entrar em depressão. Aquilo é só a última gota, mas e a primeira? Quantas gotas entraram nesse copo até que ele transborde? Essa é a questão. A maior parte das pessoas com a depressão, elas sofreram traumas acumulativos. Então, não dá para a gente pensar de forma alguma, e é extremamente errado a gente pensar que essa pessoa que passou pela depressão, ela passou e entrou na depressão porque ela está naquele momento vivendo uma dor muito forte. Isso tem sim situações em pessoas com depressão que vão desenvolver através do trauma de impacto, a partir da perda de um pai, da perda de uma mãe ou de alguma coisa mais forte. Mas a maior parte delas podem desenvolver ao longo do processo, ao longo de várias situações que foram passando. Por isso é importante a gente entender essa questão da depressão, ela não ser apenas uma gotinha, ela ser um acumular de muitas gotas. No caso da depressão, muitas das vezes está mais relacionado com o trauma de acúmulo do que do trauma de impacto. Então é importante a gente entender esses paradigmas. O que a pessoa acredita que não serve para você, pode servir. Aquilo que você acredita que todo mundo tem uma resposta negativa para aquele quadro,
pode ser que no seu quadro seja positivo. Então é importante vocês se distanciarem dos paradigmas, daquelas crenças que todo mundo faz com que você acredite, daquelas crenças que faz com que você comece a pensar que no seu caso vai ser exatamente igual da sua mãe, da sua avó, da sua tia.